Olá, hoje eu vou ensinar como é que funciona subtarefas no Planner. Quais as vantagens de trabalhar com isso, como é que faz para colocar uma tarefa entre duas atividades também, tá ok? Trabalhar com predecessão de atividade, onde uma tarefa termina, começa a tarefa seguinte, a gente tem um calendário, waterfall, como é que faz no Planner, e como é que trabalha com latência, onde tem uma atividade, para um pouco, depois tem outra atividade, para que serve isso, como é que funciona. Sem mais demoras, vamos ao vídeo. Bom, entrando num planner, tá? Criando as atividades nele, a primeira coisa que a gente pode fazer é agrupar essas atividades em pacotes maiores. Então, para isso, eu também posso inserir atividades entre um e outro. De repente, quero inserir atividades ali, 2, 3 atividades. Pegar essas atividades e daí a gente recua isso aqui e coloca aqui na opção que tem, tá? Como sub a tarefa, tá? Posso também promover ele como subtarefa, ele vai retirar disso daí. Eu também posso pegar, vir e excluir isso aqui, tá bom? Selecionar as três, excluir as três atividades, então elas estão excluídas. Eu consigo fazer isso em massa, tá? Uma opção também é a gente pegar, tudo isso aqui está dentro desse pacote principal. Vou pegar, recuar todas elas, então estão todas aqui. E esse pacote ainda está num outro pacote. Eu vou lá e pegar e colocar um segundo nível. Então, com isso, a gente consegue agrupar essas atividades em pacotes, onde eu posso fechar esse pacote inteiro, abrir ele de novo e trabalhar com as atividades de acordo com a necessidade. Por exemplo, tem assinatura do contrato, depois vai começar mesmo, mas aqui é um pacote específico que a gente está trabalhando. Não, a assinatura do contrato é antes, então vem aqui e coloco aqui. Tá? Posso pegar e arrastar aqui daqui para frente, posso colocar com maisinho entre uma coluna ou outra, ou posso pegar, vir aqui e também inserir a tarefa acima, tá? Tanto posso excluir também ela, uma outra função interessante, e essa parte de criar subtarefa. Um outro jeito de trabalhar com isso também, daí eu posso copiar também o link, daí mandar o link da tarefa para as pessoas, tá? É criar as predecessões, tá? Aqui já está com predecessão, tá? Mas eu posso apagar essa predecessão, por exemplo, apagar todas elas. Sempre a predecessão vai aparecer numa coluna aqui, numa numeração. Tem vários jeitos de trabalhar com isso. Vou ensinar alguns jeitos de trabalhar com isso. Vou lá, vou apagar essa predecessão. Então, todas as tarefas aqui, se olhar na linha do tempo, elas estão começando, que existia já uma data definida de início dela, então já fica fixo, tá? Mas todas deveriam estar começando na mesma data, beleza? Então, feito isso, o que acontece? Eu consigo pegar agora e trabalhar com predecessão. Para fazer isso, eu posso selecionar uma lista dela e colocar adicionar a predecessão. Automaticamente, ela vai entender que tem uma sequência. Tá? Eu posso remover, também seria outro jeito, ao invés de trabalhar por aqui. Mas eu posso pegar e colocar aqui, e ele vai entender a predecessão que está aqui. Tá? Então ele definiu isso aqui com numeração. Então ele tem 5, 6, 7, desse vem aqui, 4. A 4 é a anterior, depois a 5, seria isso. Essa é a predecessão simples, tá? Com a Planner Plan 1 já permite esse tipo de função, tá? Só que se você quiser uma predecessão um pouco mais elaborada, daí é somente com a ferramenta de Planner Plan 3, tá? Por Planner Plan 3, daí libera essa segunda função que está aqui. Olha o que eu fiz. Eu peguei, selecionei uma atividade, selecionei aqui a predecessão dela, cliquei naqui e ele apareceu ali uma setinha. Daí com isso tem um aprendizado aqui, para vocês aprenderem a mexer, tá? Onde tem o padrão é terminar início. Terminou uma tarefa, começa a seguinte. Mas não é o único tipo de predecessão que existe. Eu posso que as duas terminem junto. Então, se eu colocar mais dias, ela vai colocar para trás, porque existe as duas têm que terminar junto, tá? Também eu posso colocar que as duas devem começar junto. Então, tem uma tarefa que começa, a outra também vai começar. E a última, que é mais complexa, que é o seguinte: quando uma começar, a outra tem que terminar. Eu estou trabalhando invertido. Não recomendo trabalhar assim, é muito complexo trabalhar desse jeito. Eu já trabalhei em alguns cronogramas assim, mas tem que ter motivo específico para isso, tá? Onde tem um horário específico, eu tenho que ser o mais tarde possível realizar essa atividade. Na grande maioria das atividades, dos projetos, é melhor que essas tarefas aconteçam antes e não depois, não o mais tarde possível. Eu gosto de falar assim, por exemplo, assim, um lançamento de foguete, não vou colocar o astronauta lá um mês antes no avião, então no avião não,
no, no foguete, né? Então, então, o que eu faço? Eu vou pegar, ser o mais tarde possível para colocar ele no foguete, tá? Mesma coisa se eu vou ter um congresso, daí eu tenho um congresso, eu vou colocar lá, eu não vou reservar uma passagem aérea com muito tempo de antecedência, então mais ou menos nessa lógica, mas sempre tentando evitar, não é bom, não é uma boa prática, tá? Então seria isso. Então o mais normal início, término a início, mas se for, por exemplo, início a início, que daí é segundo mais normal, se eu adicionar ele aqui, ele fica aqui, ó, 2, início a início. Então ele fica aqui, término a início, início a início. Eu posso clicar nele de novo. Opa, colocar, por exemplo, ali a 20, tá? Colocar aqui. E daí a gente tem uma outra coisa que eu queria mostrar também aqui, tá? Deixa eu só limpar isso aqui. 4 de novo. 4 de novo, daí eu clico aqui do lado, seleciono isso aqui. E daí tem uma outra função, que é latência. Lá no Project a gente falava de latência, aqui está traduzido para tipo de atraso, tá? Então, no tipo de atraso, a gente pode ter imediato, quer dizer, atividade A terminou, atividade 4, no caso, terminou, a 5 começa, tá? Mas a gente pode ter outros tipos de latência, de atraso, que é o seguinte, onde você tem uma latência onde quando terminar, antes de terminar, alguns dias antes, um dia no caso aqui, quando terminar um dia antes de terminar já começa 2, tá? Ou a tarefa 4 começa 5. Mas eu posso fazer mais tempo, de repente 10 dias. Então o que eu estou falando? Que a tarefa 10, tá aqui ó, a tarefa 5 só pode ser iniciada 10 dias antes da tarefa 4 que seja concluída, tá? Então, quando ela for concluída, 10 dias antes, a tarefa 5 pode você começar, tá? Então, ele vai sempre trazer um textinho de como é que funciona isso aqui. E também pode ser o inverso, tá? Retardo. O retardo é o seguinte, então a tarefa 5 só pode ser iniciada 10 dias depois da tarefa 4 for concluída. Então essa função aqui, no projeto não tinha isso aqui, a gente tinha que ensinar na mão, tá? Essa função ajuda o pessoal a entender como é que funciona essa parte de latência, de atraso, tá? Vou colocar adicionar com isso aqui, ó. Então, menos 10 dias. Então, quando a tarefa começar, se eu olhar aqui, ó, quando essa aqui for terminar, 10 dias antes essa aqui já começa, inclusive ela está terminando antes dessa daqui, tá? A tarefa 4. Então, essa função que tem aqui para a gente poder trabalhar com essa latência, esse atraso, tudo aqui, e o tipo de exceção que tem ali. Para trabalhar com latência e trabalhar com a parte de esse tipo, né, término a término, início a início, início a término, esse precisa do plano 3, tá ok? É isso que eu tinha por hoje. Obrigado. Se tiver uma dúvida, comentário, outra maneira de fazer o que eu te mostrei, fique à vontade para escrever ali embaixo, nos comentários. Eu gosto de responder todos os comentários, então fique à vontade para fazer qualquer tipo de dúvida ou contribuição aqui com a gente, tá ok? Obrigado e até logo.